Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Sinta-se cumprimentados, independente do horário, né? Estamos aqui para mais uma história. Como vocês já me conhecem, né? Eu atuo na área de Direito de Família e Sucessões. Tenho uma pequena atuação com relação à violência contra a mulher na área do crime, né? A Lei Maria da Penha. Atendo como psicanalista, né? E, antes disso, trabalhei durante 30 anos como área privada, administrando pessoas, sempre na área de produção e, na grande maioria, mulheres. Então, vocês já sabem de outras histórias de que foi durante esses 30 anos que eu acumulei todo esse conhecimento, essas experiências maravilhosas, esses ensinamentos que eu considero de profunda sabedoria, né? E de onde eu hoje faço síntese, porque quando eu faço trabalho de psicanálise, muitas das vezes me vem um filme na cabeça, né, de histórias com as quais eu convivi. Então aí fica mais fácil de a gente desenrolar os problemas que aparecem, né? E a história que eu trago hoje, né, foi de uma cidade, aconteceu numa cidade onde eu trabalhei durante 3 anos, e uma cultura bastante diferente da minha região, né? Então, quando eu cheguei nessa cidade, inicialmente eu estranhei, porque onde eu moro, aqui onde eu moro, se você sai às 6 horas da manhã, você tem padarias e você tem cafés que estão servindo, né? E quando eu cheguei nessa cidade, uma cidade bem menor, mas com uma infraestrutura muito boa, mas lá as pessoas começavam a atender, principalmente aos domingos, que era o dia que a gente podia sair de casa mais cedo para fazer um programa diferenciado. Eles atendiam a partir das 9 horas. Então, no primeiro domingo que eu estava lá, eu já estranhei quando saí cedinho para pegar pão e buscar alguma coisa na padaria. E chegando lá, fiquei sabendo de que vai abrir apenas às 9 horas da manhã. Então, isso já foi um choque de cultura que inicialmente me pegou. Mas nada que a gente com o tempo não vai administrando e depois adaptando ao dia a dia da gente, né? E aí com o tempo fui me engrenando e fui me adaptando a cada situação e fui conhecendo os valores e as maneiras de as pessoas viverem naquela cidade, né? E as mulheres de lá foi uma coisa assim que me chamou muito a atenção, as mulheres dessa cidade, né? E eu sempre digo de que mulheres, né? Não conheço todas as regiões, não conheço todas as cidades, isso seria impossível, mas o que a gente vê, né, na comunicação, dentro das mídias, a maneira como as pessoas se comunicam, a maneira como elas sentem que é o empoderamento feminino, como elas sentem que é a independência financeira, né? Quer dizer, a gente nota a partir desses depoimentos que a gente vê nas mídias e filmes, etc. e tal, de que o valor, né, é muito diferenciado de cidade para cidade. E essa cidade me chamou a atenção justamente por isso, porque as mulheres de lá, elas tinham um conceito muito diferente de empoderamento e independência, né, do que como conhecer-se, né? E eu aprendi nessa cidade a me conhecer melhor por causa dessas mulheres, né? E aí eu vou detalhar para vocês algumas coisas que aconteceram durante o tempo que eu fiquei nessa cidade e que me levaram a chegar à conclusão, né, de que a minha maneira como eu levava e como eu enfrentava certas situações não era exatamente uma maneira que me levava a êxito. E eu tive que fazer uma pequena adaptação, né? E depois disso foi uma surpresa grande quando eu percebi de que eu conseguia mais êxitos utilizando a metodologia que aquelas mulheres utilizavam. E foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. Então, assim, para começo de conversa, elas eram pessoas, mulheres, né, que elas tinham uma dedicação muito grande à família, né, ao marido principalmente e aos filhos, né. E uma coisa que me chamou bastante atenção nessa situação foi de que eles nunca trocavam diferenças, né, na frente dos filhos. Em que pese, algumas vezes eles faziam diferenças sobre alguma opinião, alguma atuação tanto do marido como da mulher relativamente aos filhos, mas eles nunca faziam essa diferença aparecer na frente dos filhos.
Isso foi a primeira grande coisa assim que me chamou a atenção. Então, quando um dos dois percebia que o outro foi muito pesado, foi muito hostil, foi muito agressivo com o filho, alguma coisa numa situação que necessitasse atenção, né? Sempre havia essa contraposição, mas nunca na frente dos filhos. Isso era uma coisa assim notável em todas as famílias, e eu posso dizer para vocês que não foram poucas as casas que eu frequentei, foram muitas, muitas casas. E cada casa que eu entrava, eu observava essa mesma condição. Então isso era uma característica do lugar, né? E isso me chamou bastante atenção, porque aqui na minha região nós temos uma situação um pouco diferenciada, onde a mulher, quando o marido fala um pouco alto com o filho ou vice-versa, né? O marido chama a atenção do filho por alguma situação, a mulher já diz, oh, grosso, ou isso, ou aquilo, né? Mas, publicamente, isso tanto faz se estão dentro de casa, como se estão no restaurante, ou como se estão numa situação pública, né? Então já foi assim um choque que me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi o fato de que as mulheres, elas tinham muito cuidado com elas mesmas, né? Então eu entrei em casas bastante humildes, né? Humildes no sentido que eu quero dizer assim, de não terem recursos como a gente tem hoje, vamos supor, 2 salas, sala de jantar, sala de estar, tem 3 banheiros, banheiro social, banheiro privativo do closet, banheiro da área de serviço, quer dizer, na casa havia apenas um banheiro, né? Na maioria das casas, e isso era uma coisa absolutamente absorvível. Não havia confusão por essa razão, né? Então as pessoas tinham uma condição humilde de vida, vamos dizer assim, de morar humildemente, né? Mas as mulheres, elas tinham muito cuidado com elas mesmas. Elas tinham assim um apreço em cuidar do seu cabelo, das suas unhas, né? De estarem bem vestidas, bem calçadas, né? E eu confesso a vocês que às vezes, em situações diversas e muitas vezes, eu até me sentia assim um pouco constrangida, porque como eu sempre tive uma maneira muito mais simples de me vestir, tenho até hoje, né? Eu achava assim, nossa, mas essa mulher está tão bem vestida que eu até estou me sentindo mal arrumada perto dela, né? Então, pelo fato de eu saber de que ela morava numa casa simples, numa casa humilde, eu nunca levei à conclusão de que ela pudesse se vestir, se calçar e se arrumar tão bem, né? Então, foi outro choque que eu levei, outra reflexão que eu fui fazer, de que elas estarem bem para seus maridos, como elas gostavam de fazer, para seus filhos, né? Para as visitas, para pequenas saídas ao supermercado ou para atividades na comunidade, na igreja, etc. e tal, elas gostavam de sair bem arrumadas. Então, isso foi uma outra situação que eu achei interessante e que eu absorvi depois também muitas dessas coisas para a minha vida no dia a dia. E aí teve uma situação assim, mais do que uma vez, mas assim, eu vou contar uma delas, e daí vocês aumentem isso lá na 100ª potência, porque isso acontecia com frequência, né? De que elas me convidavam para fazer almoço ou jantar na casa delas, né? E quando eu comparecia na casa, eles me tratavam, os anfitriões da casa me tratavam como uma pessoa que era considerada uma autoridade, né? Então eu percebi que isso não era somente a mim, porque eu tinha uma condição de chefia naquela cidade, relativamente a uma empresa onde eu administrava, né? E as pessoas me viam justamente como, vamos dizer, sua chefe, né? Mas dentro da casa eles tinham assim uma maneira de ser anfitriões, que isso era geral. Tanto faz se era comigo que eu era essa autoridade perante eles, eles consideravam dessa forma, não tinha nada a ver, mas eles consideravam. Mas também para aquele vizinho, né, que era uma pessoa humilde tanto quanto eles e que vinha na casa deles por alguma razão. Então eles tinham essa capacidade de ser anfitriões, né, de mão cheia, como a gente disse, né? Não importando que isso fosse servido canapés com camarões ou mexilhões ou coisas de ordem de dinheiro, de coisas que muito dinheiro pode comprar, mas sim na maneira como você vai servir, na maneira como você vai recepcionar as pessoas. Então foi assim uma grande lição.
E nessa situação que aconteceu, em especial nessa casa, né? A gente almoçou, ficamos todos à mesa, conversando durante longo tempo. E depois desse almoço, naquele dia, na cidade haveria um jogo de futebol. E as pessoas gostavam muito de prestigiar o seu time local, tanto os homens quanto as mulheres. Era uma coisa bastante diferenciada, na medida em que aqui na minha cidade, normalmente os homens se jogam para o futebol, né? Tanto sábados como domingos, ou até na TV, e as mulheres têm outras atividades. Lá não. Lá as mulheres iam com os maridos, né? Se fosse uma atividade esportiva onde houvesse o jogo na própria cidade, né? Como também se eles ficavam na TV, elas acompanhavam. Com pipoca, com cerveja, com algum petisco, né? Então era uma coisa bastante curiosa. Então eles tinham, em primeiro lugar, eles davam atenção um para o outro. Em segundo lugar, eles não divergiam frente aos filhos com relação àquilo que eles achavam que deveria ser criticado, e eles criticavam depois na intimidade, né? Eles tinham uma maneira de ser anfitriões, como poucas vezes eu vi, e eu me considero uma pessoa bastante viajada, né? E eles tinham uma maneira de tratar as pessoas que chegavam na casa deles, né? Com uma igualdade absoluta, não importando que aquela pessoa fosse o prefeito da cidade, o governador, ou um simples zelador que morasse ao lado. Essa era uma característica muito forte que eu observei naquela cidade. E aí, nesse domingo, quando eu fui almoçar nessa casa, depois do almoço nesse jogo, né, as mulheres, então, eles tinham o costume, depois do almoço, eles gostavam de tirar um cochilo. Era uma coisa assim, bem característica do local. Eles almoçavam e tiravam o cochilo. E aí havia uma grande diferença entre eles e a minha cidade. Havia não, ainda até hoje, né? Eu visito frequentemente essa cidade, e aqui eu posso ver isso no dia a dia, né? Onde as mulheres se dedicam imediatamente após o almoço, ou jantar, ou a atividade que é feita ali. As mulheres se reúnem ao redor da cozinha para fazer guardar os alimentos, para fazer a limpeza da mesa, para recolher talheres, para fazer a ordem da cozinha, né? Enquanto os maridos ficam mais para o lado da churrasqueira, ficam mais conversando, bebericando, né? E as mulheres em atividades de mulher. Isso é hoje essa situação aqui na minha cidade, e lá não. Lá era diferente. Quando o homem dizia eu vou tirar um cochilo, a mulher disse eu vou também. Quando o homem dizia vamos bebericar e vamos bater um papinho depois do almoço com um licor, com um cafezinho, com uma cervejinha, todas iam junto, né? Não era separado. Isso foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. E aí, quando eles iam dormir aquele cochilo depois do almoço, né? E o homem acordava, ou a mulher quem acordava antes, eles saíam, né? Eles deixavam absolutamente tudo do jeito que estava na mesa, né? Se havia comidas necessárias de serem colocadas no refrigerador, era feito, né? Alguma coisa que necessitava imediatamente ser colocada sob a refrigeração, sob pena de ser estragada, né? Mas o restante, com relação a louças, com relação a copos, com relação à limpeza, isso ficava absolutamente daquela forma, né? E eles simplesmente se arrumavam, elas se enfeitavam na melhor condição possível, né? Para acompanhar os maridos para o campo de futebol. E lá eles vinham 10, 11 horas da noite, né? Tinham o costume de tomar chimarrão. Então, assim, foram coisas que me deixaram grandes lições, né? Eles elegeram um ao outro como companhia em todas as situações, não apenas para o momento do sexo, não apenas para o momento de despesas da casa, não apenas para cumprimento de obrigações, não. Eles se elegeram no âmbito geral, como conjunto, como comunhão, em tudo, né? E isso foi uma grande lição para mim, porque, por incrível que pareça, isso são coisas assim bastante difíceis de se verificar. E eu afianço isso a vocês, em virtude de eu ter feito essas várias passagens por vários locais, tanto estados como cidades diferentes, né? E ter visto realidades completamente diferentes, né? E a grande maioria, incluindo a minha cidade, são pessoas que elas não têm essa forma de comunhão,
com a pessoa que ela está dividindo, né? A pessoa que ela está dividindo a vida. Ou seja, e aí uma dessas mulheres disse para mim o seguinte, naquele dia, né? Que quase ao final da festa, quando eu já estava me retirando, eu conversei isso com ela, disse, eu achei muito interessante a forma como vocês priorizam essa questão de relação entre vocês, né? De cumplicidade. Aí ela me disse uma coisa que me chamou bastante atenção, muito real, que todas, talvez vocês já ouviram falar, né? De que o casal, ele começa a vida só, né? Ou seja, o homem e a mulher, salvo, evidentemente, quando a mulher engravida e vem o filho antes do casamento, mas normalmente o filho vem depois, em que pese algumas mulheres casem-se já grávida, né, sem problemas nenhum, mas ela disse, o casal começa a vida só e seguramente se não acontecer nada, o casal vai terminar a vida só, né, porque os filhos vão crescer, os filhos vão conseguir vida própria, vão ter vida própria, vão se dirigir por suas próprias cabeças, né, e o casal vai terminar da forma como começou. Então, se isso não for mantido ao longo do casamento, né, não vai ser possível ao final você querer puxar isso para você sem ter dado uma vida inteira contribuição nesse sentido. E isso foi uma coisa que me marcou, não só me marcou, mas me fez refletir profundamente sobre essa questão de relacionamentos e valores. Porque em que pese seja muito importante você ser uma mulher bonita, bem arrumada, bem penteada, bem vestida, né? Isso não pode se sobrepor àquilo que quer transmitir essa condição, né? Então essas mulheres nessa cidade onde eu trabalhei, elas gostavam de estar arrumadas, penteadas, maquiadas, com unhas muito bem feitas, que às vezes nem eu mesma conseguia ficar dessa forma, né? Mas com o único propósito de que isso fosse dividido com a pessoa com a qual ela escolheu viver, né? E a gente nota hoje um distanciamento muito grande nessa questão de que a mulher diz a palavra, eu preciso me empoderar, né? Eu preciso ser independente e eu preciso dar conta de mim. Então, eu não acho errado de que a mulher tenha esse pensamento, muito pelo contrário. Eu acho que a mulher deve se empoderar, ela deve ser independente, mas ela nunca pode esquecer, no caso dela entrar no relacionamento afetivo, de que esse é o propósito número 1. Né? Se esse não for o propósito número 1, as outras coisas depois elas vão se esvaindo, vão escorrendo por meio dos dedos, por meio das situações que vão acontecendo, né? E quando você nota, você não tem aquela parceria, você não tem mais aquela amizade, aquele companheirismo e aquela dedicação que é necessária para você manter a pessoa ao seu lado, independentemente da condição financeira, independentemente da condição de filhos, independentemente da condição profissional, independentemente da condição social. Quer dizer, aquela conjunção que aconteceu lá no primeiro dia que as pessoas se apaixonaram por alguma razão, né? Ela nunca se desfez. E isso é uma coisa muito difícil de a gente perceber hoje, né? Porque essa condição de você estar absolutamente empoderada, dar conta de si, né? E poder fazer enfrentamentos, né? Esses enfrentamentos às vezes são justamente aquela peça que vai desmanchar aquela primeira condição que aconteceu quando as pessoas se encontraram, quando as pessoas se apaixonaram e por quem elas disseram, frente às vezes a testemunhas, frente às vezes ao padre, frente às vezes a uma comunidade inteira, né? De que vou te amar, te honrar e te respeitar até que a morte nos separe. Então é uma coisa bastante curiosa, isso é um paradoxo, né? Porque de um lado você tem aquela mulher que ela sente a necessidade de se empoderar, de se sentir independente financeira, né? Mas ao mesmo tempo ela não quer ficar só, né? Eu tenho recebido invariavelmente pessoas
quando eu faço a psicanálise, né? De que a pessoa diz para mim, Clarice, eu não estou feliz sozinha. Né? O meu marido tinha esse problema, ele tinha esse defeito, mas mesmo assim, mesmo meu casamento tendo terminado, mesmo a gente tendo se divorciado, eu hoje procuro uma outra pessoa para conviver. Né? E aí, se você fizer e ligar todos esses pontos, né, você vai ver que a pessoa quer ficar constantemente naquele princípio inicial que deu início à história. Né? Então, essa é uma reflexão que eu quero que vocês façam, né, sozinhas ou com alguém, a respeito de como você entra no relacionamento, como você vai desenvolvendo esse relacionamento, como você o preserva, né? E em que ponto você pode dizer, depois de muitos anos, que esse relacionamento fluiu dentro de uma mesma linha de pensamento com a pessoa com a qual você iniciou uma história de amor. Tá certo? Reflita sobre isso, tá, gente? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, mostrem para alguma pessoa que talvez entenda que empoderar-se e ser financeiramente independente é algo que vai trazer uma possibilidade de equiparação frente à pessoa que está com você. E eu, a partir de reflexões que eu fiz como essa que eu acabei de contar para vocês, eu cheguei na conclusão de que tanto o empoderamento quanto a relação de condição financeira devem ser condições de aproximação, né, de ligamento e de solidificação de um relacionamento, e não ao contrário. Tá certo, gente? Um grande abraço para vocês, a gente se encontra na próxima história. Tá legal? Um abraço.